A convenção anual da ADEME, a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia, está sendo realizada desde ontem em Trancoso, Porto Seguro, extremo sul do estado, e vai até quarta-feira com a participação de especialistas das mais importantes empresas do mercado imobiliário baiano também. Encontro que tem como foco as perspectivas para 2024. Quem fala conosco sobre o assunto é o presidente da ADEME Bahia, Cláudio Cunha. Prazer recebê-lo mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia a todos os ouvintes. Nós que estamos muito felizes de estar mais uma vez no programa, contando um pouco sobre o ano do mercado imobiliário aqui no nosso estado. Pois é, um ano que se fecha, outro que se desponta, e diante desse atual cenário econômico, social, quais desafios você identifica, desafios e oportunidades que o setor imobiliário identifica para o mercado baiano no próximo ano, Cláudio? Primeiro eu vou falar um pouco do encerramento desse ano, né? Até agora o terceiro trimestre, ele tem sido bastante positivo para o mercado imobiliário da Bahia. Nós crescemos em volume geral de vendas, crescemos 13% em número de lançamentos em Salvador e na região metropolitana, e caminhamos aí para o quarto trimestre para fechar o ano com um crescimento e aí em torno de 5% a 6% em relação ao ano passado. Nosso grande desafio, Beltrão, ele não muda muito ao longo dos anos, né? A gente sempre precisa ter aí o controle da inflação, que a gente vê ela dando os sinais de estabilidade. Nós precisamos sim contar com a redução das taxas de juros, porque o mercado imobiliário ele depende muito do financiamento e do crédito imobiliário, não só para que nós incorporadores possamos desenvolver as nossas atividades, mas também para que o nosso cliente final possa contratar os financiamentos de acordo com a sua renda e assim poder realizar a compra do imóvel. Então, esses são sempre os nossos maiores desafios, e aí o outro desafio sempre é o controle dos custos e dos insumos, que afetam diretamente o nosso custo final e nosso preço de vendas. Então, a gente vê o mundo aí passando por algumas transformações, a gente vê momentos de guerra, isso interfere e também os efeitos que a pandemia trouxeram nas taxas de juros de todos os países, isso acaba refletindo na gente. A gente tem aí a necessidade de um controle fiscal para que essa taxa de juros também possa ser reduzida, e vimos aí agora recentemente também um novo governo aqui na Argentina, que é um grande parceiro comercial do Brasil, que acaba também trazendo aqui uma interferência na nossa economia. Em relação às expectativas para o ano que vem, Cláudio, quais seriam as principais tendências, inovações apontadas pelos especialistas, enfim, identificadas pelo próprio setor agora para 2024? O setor da construção civil e do mercado imobiliário, ele tem apostado muito na padronização dos seus processos construtivos. A gente tem também trabalhado através de desenvolvimento de novas tecnologias, não só para a construção, mas também para atender os nossos clientes, fazer os usos das ferramentas que estão hoje aí à disposição de todos nós, para que a gente facilite o dia a dia dos nossos clientes e dentro das nossas empresas. Temos também aí o apoio, e o desenvolvimento com as universidades, integração com eles, para que a gente possa fazer novas experiências e melhorar a nossa produtividade. E formar mão de obra, esse é um grande desafio para a gente, que é a formação de mão de obra, para que ela possa assumir e trazer para nós um resultado melhor, melhorando assim a produção do nosso setor. Como é que você avalia o nível de adaptação das empresas do mercado imobiliário em geral diante das mudanças recentes no cenário econômico, tecnológico? De que maneira essas adaptações, por exemplo, devem ser abordadas na convenção anual da ADEME, Cláudio? A gente traz aqui exatamente o que a gente vem desenvolvendo e pesquisando, e algumas empresas que já vêm adotando. E a gente sabe que quando você entra com a nova tecnologia, você tem um processo de adaptação não só da mão de obra para essa nova tecnologia, mas também dos nossos canteiros se adequarem para que a gente continue evoluindo e desenvolvendo com mais segurança os nossos novos procedimentos. Então a gente tem uma troca de ideias entre todos os associados, a gente conversa sobre o resultado dessas pesquisas e o resultado da implantação dessas novas formas de melhorar o nosso negócio. E junto a isso a gente traz sempre
o cenário econômico, as recentes publicações do projeto de lei, da Lei 8767, os recentes decretos também publicados pela Prefeitura, que facilitam e propiciam com que a gente tenha um mercado mais atuante e mais rápido e célere na aprovação dos seus projetos. Bom dia, Cláudio. Ernesto. Bom dia, Ernesto. Cláudio, como o produto no setor imobiliário, a gente dificilmente tem um dinheiro na mão para chegar e comprar, como a gente compra coisas do nosso cotidiano, nós estamos falando sempre em aquisições que dependem de contratos de financiamento, de empréstimo, portanto, né? Então a gente tem que ter muita gente em condição de se endividar para investir num imóvel novo, para morar ou para alugar, o que seja. Então, te pergunto, a oferta de crédito, claro, importa muito para o setor imobiliário. Esse é um segmento que também se soma aos vários outros que clamam por uma queda mais acentuada nas taxas de juros? Sim, como eu iniciei falando, esse é essencial para o nosso setor. O financiamento e o crédito imobiliário, eles são fundamentais para que a gente consiga desenvolver os nossos negócios e propicie que mais pessoas tenham acesso à compra do seu imóvel e possam sair de um aluguel. A gente sabe que o que representa 1% numa taxa de juros representa um aumento em torno de 10% a 12% no poder de compra desse cliente, na contratação de um financiamento imobiliário. Então, a gente está aí apostando de novo nessa próxima reunião aqui agora em dezembro do Copom, onde a gente deverá ter mais uma redução da taxa de juros, e que a gente inicie o ano de 2024, sim, com a inflação sob controle, que a gente continue tendo aí o controle também para que a gente não aumente o nosso déficit fiscal e isso tudo possa propiciar a redução das taxas de juros. O que você imagina, Cláudio, de ambiente para o crescimento desse setor, que para a economia é tão importante, porque gera muito trabalho, muita oportunidade de trabalho, né? Salvador, a cidade já está praticamente, seu território praticamente todo ocupado, então a gente está falando basicamente em adensamento de algumas áreas da cidade. Nós estamos preparados para vivenciarmos mais uma vez um processo que rolou, acho que a última vez, uns 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, daquele boom de construções, a gente vendo gruas por toda a cidade, prédios sendo erguidos, dá aquela sensação positiva da economia pujante, muitos dinheiro circulando, muita gente trabalhando. A cidade está pronta para esse bom momento, se a economia fizer a sua parte? A cidade, a gente tem alguns pontos muito favoráveis ao nosso mercado local. Como você citou, no ano 2008 até 2014, nós vivemos aquele crescimento do mercado, quando as empresas, principalmente as empresas do Sul, fizeram a sua abertura de capital e precisavam expandir os seus negócios. Isso fez com que a gente tivesse um crescimento maior, já que mais empresas passaram a atuar no nosso mercado. E a nossa situação agora, nós vivemos assim de um mercado com empresas praticamente locais. Temos poucas empresas que não são empresas baianas e que conhecem a cultura do povo baiano. Então nós temos, e a ADEME se destaca para isso, foi até um dado também muito interessante, a nossa disponibilidade de imóveis hoje para venda e comercialização no nosso mercado, se nós não lançássemos mais nada, ela seria toda consumida em torno de 8 meses e meio. Então isso é um sinal de que a gente tem um mercado equilibrado, onde a oferta e a procura elas estão equilibradas, fazendo com que a gente tenha um crescimento sustentável do nosso setor. E sabemos também que toda grande capital, toda metrópole, ela tende à verticalização. Como você disse, Salvador, principalmente pela sua formação geográfica, uma formação peninsular, a gente praticamente só tem o vetor norte de crescimento e de ocupação de novas áreas, como nós vimos o crescimento na região em direção à Paralela e ao litoral norte, a expansão do mercado imobiliário para lá. Mas a necessidade de verticalização para que a gente possa atender a demanda de crescimento da população, atender também a satisfação e o interesse que a gente possa levar para o conforto das pessoas que adquirem o imóvel, com um crescimento formal, um crescimento equilibrado e um crescimento que impacte cada vez menos no meio ambiente. O conceito do ESG, que está tão em voga hoje, não é? Norteando aí tantas empresas, Cláudio,
que no caso concilia práticas sustentáveis com práticas voltadas para o social e que tem uma governança efetiva também. Eu quero te perguntar, o que tem de exemplo de práticas sustentáveis nesse mercado imobiliário capazes também de impulsionar o crescimento do setor? O nosso setor da construção civil ele está justamente bem ligado ao ESG. Nós sabemos que a construção civil é uma atividade industrial inclusiva, né? Nós trazemos a maior quantidade de pessoas de diferentes formações, fazemos com que essas pessoas também possam adquirir uma formação profissional para desempenhar suas funções de trabalho, tornando-se cada vez mais inclusivas. Temos também no nosso calendário o nosso Fórum de Sustentabilidade, que há 14 anos nós trazemos os temas e trazemos a discussão para dentro das nossas empresas, para dentro dos nossos canteiros, para que a gente possa adotar tudo aquilo que tem sido desenvolvido pelo mundo para que cause menos impacto ao meio ambiente. Então, nós há 14 anos vimos trazendo inovações, vimos trazendo conceitos novos, vimos trazendo certificações para que os nossos empreendimentos também eles tenham melhor eficiência e impactem cada vez menos todo o mercado e as áreas onde eles atuam. Para a gente encerrar, Cláudio, a gente está recém saído de uma pandemia. Como é que a ADEME Bahia, as empresas do setor estão lidando com desafios relacionados à saúde pública? Ou seja, que medidas vêm sendo discutidas para promover a segurança e o bem-estar, seja dos próprios colaboradores e dos clientes no ambiente imobiliário? A pandemia ela acelerou muito o processo da gente, principalmente dessa parte de digitalização e de saúde nos nossos canteiros de obra. Nós tivemos e desempenhamos aí também, junto com os governos municipais e estaduais, diversas ações para que a gente pudesse reduzir ali, naquele momento, toda aquela pressão que se tornava sobre o município e sobre o estado. E dentro dos nossos canteiros, a gente criou também muitas condições propícias ao trabalho, levando turnos alternados para a execução das tarefas do canteiro de obra, levando sim processos de higienização, levando treinamento e conscientização sobre a importância de determinados procedimentos para que a gente pudesse fazer dentro das nossas obras e principalmente dentro dos nossos canteiros. Disponibilizamos kits de higienização para todos os funcionários das nossas empresas, para que eles também pudessem levar para suas casas e adotassem aquelas medidas que trariam mais segurança para eles e segurança também para que ele voltasse ao nosso canteiro e desempenhassem as suas funções técnicas dentro das obras. E isso fez com que a gente tivesse baixos índices, inclusive, de contração da Covid, né? Tivemos muito poucos casos e praticamente nenhum óbito durante o período da pandemia. Isso se permanece nos nossos canteiros e esse eu acho que é o ponto positivo e um legado que pelo menos a pandemia pode ter deixado. A conscientização dos procedimentos e das normas de segurança para que todos nós tenhamos mais saúde e possamos ter mais produtividade nas nossas vidas e nos nossos trabalhos. Maravilha. Cláudio Cunha, que é presidente da ADEME, Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia, conversando conosco. Muito obrigado, sucesso para você. Feliz 2024 e conte sempre conosco, seja sempre bem-vindo aqui. Bom dia, até uma próxima então. Obrigado, Jefferson, obrigado, Ernesto, foi muito bom falar com vocês, a ADEME sempre à disposição e com certeza estamos bastante otimistas para esse ano de 2024. Um abraço, obrigado mais uma vez, 7h47 na Tarde FM.